Olá, meus amigos, faremos o nosso pós-planejamento para esse dia 9/7, um domingo. Estou gravando no dia 10, 2 horas da tarde, uma segunda-feira de grade muito fraca, então dá para a gente descansar bastante nessa segunda, talvez olhar alguma coisinha no argentino, mas sem inventar moda, tá? Eu separei duas questões aqui no dia de ontem, no domingo, que eu queria conversar com vocês, principalmente em relação a trade, mas obviamente quero a opinião de vocês também em relação às apostas que vocês encontraram, as oportunidades no live que vocês encontraram. Eu ainda não estou trabalhando especificamente, estou numa medicação por conta da minha cirurgia, mas estou sempre de olho nos jogos, não consegui acompanhar todos. Fluminense, Internacional e Grêmio e Botafogo foram os jogos que eu acompanhei com mais detalhe. E eu quero tirar duas situações desses jogos para a gente poder debater, tá? O primeiro tempo do Fluminense. Para mim, a cotação do Fluminense começou, se eu não me engano, foi abaixo de 2. Eu não tenho aqui especificamente a odd. Deixa eu tirar aqui o Adblock, que provavelmente é isso aqui que está impedindo que apareçam as cotações aqui no meu navegador. O Fluminense começou próximo de 2, tá? 1,91, cotação inicial do Fluminense. Eu não acredito que nesse primeiro tempo você tenha tido um padrão de back daqueles que a gente costuma dizer que é cristalino, tá? Eu acho que a gente pode ter uma... Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Eu acho que a gente pode ter uma discussão sobre isso. Mas, com a ineficiência do Internacional, de não passar nem do meio campo praticamente, e eu acho que isso era muito por conta da falta de criatividade no meio, né? A falta do Alan Patrick, que estava suspenso. Você tinha um Fluminense com mais posse, com mais volume. Não era uma imposição absurda, mas era um Fluminense presente no campo ofensivo. Então eu acredito que mesmo não tendo um padrão claríssimo para back, você tinha um padrão de lei ao Internacional. E nessa nossa conversa que a gente vem tendo aqui, de não precisar estar no mercado o tempo todo, mas tentar estar no mercado quando as oportunidades forem claras, independente se isso vai resultar em gol ou não, eu acho que esse primeiro tempo do Fluminense era um bom momento para você estar contra o Internacional. A estatística nesse jogo, por acaso, acaba confirmando isso, né? Nem sempre a estatística fala por si, mas por mais que o Fluminense não tivesse total posse de bola, aqui foi 55%, eu tive um Inter praticamente inoperante, né? Então eu acredito que se fosse ponderar, pelo menos um layer para a equipe em campo no Internacional, daria para ter feito. O gol do Fluminense teria vindo de bônus. Não sei se o segundo, mas o primeiro, muito provavelmente, porque se você abrir uma posição em lei Fluminense, mesmo que tenha sido aqui no início, não houve no Internacional um escanteio, não houve uma jogada tão perigosa, uma finalização que te fizesse ter medo para fechar a posição. Porque fechamento de posição é como a entrada. Você constrói uma leitura de entrada e de repente você vai construir uma leitura de saída. E o Inter não te proporcionou uma leitura de saída. Eu acho que esse gol do Fluminense ele daria para ser pego, não sei o segundo, mas o primeiro eu acredito que dava para ter pegado pelo menos aqui em lei ao Internacional se for da sua metodologia. Talvez você tenha pego em back Fluminense. Talvez a ineficiência do Inter tenha te proporcionado uma leitura de back. O back favorito ele é muito particular, né? Eu já sou um pouco mais contido. E o segundo exemplo que eu quero comentar com vocês aqui é de Grêmio e Botafogo. Houveram dois momentos no jogo onde eu me posicionaria em lei ao Grêmio. O início do jogo não foi tão bom. O Grêmio demorou um pouquinho a escalar os seus momentos de superioridade. O Grêmio é uma equipe assim, não é difícil de ler o Grêmio quando ele tá em casa, tá? Eu já tive na arena. O Grêmio é uma equipe que empilha, quando ele tá superior, ele empilha a situação de perigo. Ele recupera a segunda bola, ele cria perigo pelos lados, ele levanta a bola na área, ele tem escanteio, ele tem finalização. O cara é um time que vai empilhando a situação de perigo. Nos primeiros minutos, o Botafogo conseguiu finalizar no gol e tudo mais, então o início aqui não foi tão bom. Depois dessa parte para frente, eu acho que tinha uma leitura aqui para estar contra o Botafogo, tá? Tinha uma leitura para estar contra o Botafogo. Mas os momentos finais do primeiro tempo, e olha que curioso, fica parecendo que nesses momentos finais aqui, ó, a barrinha do Grêmio não estava tão grande, né? Mas aqui foi onde eu senti o Grêmio com mais vontade de jogar, tá? Houve um gol anulado aqui aos 29, numa bola parada.
Se eu não me engano, foi aqui por volta de onde está essa barrinha verde. Depois que o gol do Botafogo foi anulado, o Grêmio teve um momento dali para frente até o final do primeiro tempo muito forte. Muito forte. Não foi o melhor momento em relação às chances produzidas, porque eu acredito que a defesa do Lucas Perry no chute do... Como é o nome do lateral do Grêmio que veio do São Paulo? Reinaldo. Foi uma coisa assim milagrosa. Então acho que ali foi o momento ápice. Mas esses minutos aqui finais foram momentos muito bons para estar contra o Botafogo. O primeiro tempo em si foi bons momentos para estar contra o Botafogo, tá? Listando ali o do meio, depois dos 10 minutos para frente, até o momento de bola parada do Botafogo que ele construiu. Aí geralmente em bola parada eu fecho posição, depende muito. Talvez, se eu tivesse muito bem posicionado, eu nem fecharia naquela falta que tinha sido o gol do Tiquinho, teria tomado aquele gol. Né? Mas na maioria das vezes, se eu posso fechar, eu fecho. Né? Não foi uma bola parada tão longe assim, foi uma bola parada relativamente perigosa, mas foi impedimento. Depois daquela bola parada, voltou uma superioridade muito grande do Grêmio. Então eu senti um primeiro tempo do Grêmio superior, daria para você ter aproveitado, né, esse tipo de situação. O gol de bola parada, ele é uma discussão que a gente pode ter aqui por 2 horas. Tá? Tem gente que tem padrão de correção que não fecha em bola parada. E tem gente que fecha. Eu vou explicar para vocês como que funciona hoje em dia no meu método. Hoje em dia eu já trabalho com um capital maior. Então eu não posso me dar o luxo de fechar em qualquer bola parada. Porque o meu ticket de prejuízo, ele é caro. Ele é caro. É óbvio que eu tenho que, no calor do momento, na agilidade do momento, eu tenho que medir. E eu não tem como você ter certeza de nada, mas eu tenho que medir qual é a bola parada do time, se ele é forte ou não. Antes do jogo começar, eu já tenho que saber disso. O Botafogo é bom de bola parada? Quantos gols de bola parada o Botafogo fez? Os gols de bola parada vêm de bola alçada na área, escanteio. Tudo isso eu tenho que ter mais ou menos em mente. Mas na hora, no calor do momento, eu tenho que tomar uma decisão. Fecha ou não fecha? Dependendo do tamanho da minha posição dentro do mercado, eu não posso me dar o luxo de fechar por conta de uma bola parada. Porque às vezes essa bola parada é a única situação de perigo que a equipe criou. Então, é mais fácil no longo prazo para mim eu manter essa posição aberta e comprar essa bola parada contra do que fechar. Antigamente, com uma stake menor, eu fechava em quase todas, eu não comprava de jeito nenhum. Hoje em dia eu não posso mais me dar o luxo. Copa do Mundo, por exemplo, em várias situações da Copa do Mundo, trabalhando muito pesado no mercado, eu tive que manter em bolas paradas. Isso acontece, né? Então, é a realidade de cada um, tá? Eu acredito que se você trabalha hoje um pouco mais volátil no mercado ali, entrando e saindo de posição, essa bola parada do Botafogo você podia ter saído sem problema nenhum e voltado depois. Eu não trabalhei, mas se eu estivesse dentro do mercado, eu provavelmente ficaria, dependendo da posição que eu estivesse, tá? Mas, queria comentar sobre esse bom primeiro tempo do Grêmio. No geral, o Grêmio não matou e o Botafogo matou. Acho que aqui a gente pode até comentar futebol, mas aqui eu queria mais comentar trade, tá? Eu não pegaria esses gols do Botafogo. O gol do Botafogo veio numa jogada, uma aceleração do Botafogo, o Grêmio deu uma cansada, foi logo depois que o Renato fez algumas mudanças, mas mesmo assim parecia que o Grêmio já estava meio pregado. Soares, por mais que tenha feito um bom jogo, estava errando muita coisa lá na frente também, estava bem pregado, não voltava para ajudar na marcação e não é muita função dele, né? E o Botafogo acelerou e marcou. E foi um belo gol do Botafogo, uma bela jogada. E depois, no final, um erro na saída de bola, o Botafogo aproveitou de novo. Eu não sei se eu estaria no mercado no segundo tempo, tá? Mas no primeiro tempo, muito provavelmente eu estaria contra o Botafogo por aqui. No jogo do Fluminense, provavelmente teria pego o gol. No jogo do Botafogo, ou se o gol do Tiquinho tivesse sido validado, teria tomado, ou teria pego uma boa correção do Botafogo, mas não teria pego gol nenhum, tá? Considerando o que aconteceu de verdade, que foi, no caso, um gol anulado, então a gente provavelmente teria uma oportunidade de trabalhar essa correção do Botafogo. Não consegui acompanhar, e infelizmente não consegui acompanhar, o time do Fortaleza com o Atlético. A minha ideia por aqui era de uma vitória do Fortaleza, se confirmou. Um Atlético que vai focar no Flamengo agora na quarta-feira. Pelo visto, deu mais trabalho do que eu esperava no primeiro tempo para o Fortaleza, mas o segundo tempo do Fortaleza me pareceu bem agressivo. 2 finalizações para fora aqui do Atlético Paranaense, 4 finalizações no gol do Fortaleza, 2 grandes chances. Me parece que houve aqui um padrão de superioridade bacana do Fortaleza no segundo tempo. E para quem trabalha correção de preço no segundo tempo,
Poderia ter sido uma boa, eu queria a opinião de vocês em relação a isso. A maior decepção para mim no dia foi esse aqui, ó. Não consegui trabalhar esse jogo, mas me decepcionou porque o Bragantino é uma equipe que vinha muito sólida, muito bem ofensivamente e não conseguiu criar o suficiente aqui para marcar gol no São Paulo. Até cheguei a ver alguns melhores momentos, mas passou longe de ser aquele Bragantino que meteu 4 no Flamengo, que incomodou pra caramba o Corinthians. O time reserva do São Paulo conseguiu segurar o Bragantino e acabou sendo um bom resultado para o São Paulo. O São Paulo continua sem vencer fora de casa, mas o São Paulo se mantém ali próximo do pelotão de cima, tá a 2 pontos do Palmeiras, 2 pontos do Fluminense e não tá tão distante assim do Grêmio, distante assim do Grêmio, que é o terceiro colocado. Então eu acho que foi um bom resultado pro São Paulo e foi um péssimo resultado pro Bragantino, né? Na campanha que... Óbvio que a gente tem que respeitar a camisa do São Paulo, mas pela campanha que o Bragantino estava fazendo, foi um resultado inesperado, tá? Não sei se houve padrão aqui para estar a favor de alguma coisa. Percebi aqui chegadas do São Paulo em contra-ataque, mas não sei se isso foi esporádico ou foram chegadas constantes, tá? Jogo bem pirotécnico entre Santos e Goiás para confirmar o que a gente estava falando ontem, né? De, às vezes, ser melhor trabalhar gols em jogos onde a defesa é ruim e o ataque também é fraco, principalmente quando é confronto direto, e aqui é confronto direto contra o rebaixamento, do que, às vezes, num jogo de liderança. E aqui, ó, a minha expectativa para Grêmio e Botafogo era um jogo under, era um jogo truncado. Óbvio, o Grêmio produziu para fazer pelo menos 2 gols aqui, produziu. Esse jogo, se fosse para ter justiça no futebol, era para ter sido 2-2. Mas não existe justiça no futebol, a gente sabe disso, né? Então o Botafogo ganhou bem, e Lucas Perry, para mim, melhor jogador em campo, milagrosamente falando, e o Botafogo vai subindo. Aí a gente pode entrar em futebol, né? Mas 10 pontos de diferença, olha, vai ser difícil pegar. Vai ser muito difícil pegar. Eu não faria diferente. No meu pré-jogo eu imaginei uma vitória do Grêmio, um empate anula do Grêmio. E coloquei também um menos de 4 gols. Não faria diferente pelo que o Grêmio produziu. Fiquei satisfeito com o jogo do Grêmio, mas o Lucas Perry tá numa fase absurda e o Botafogo soube sofrer. O que o Botafogo tem que corrigir com o Bruno Lage? Não pode ceder tanta oportunidade. O Lucas Perry não pode ser o melhor jogador em campo toda hora, fora de casa. Tem que ter uma organização melhor defensiva para não ceder tanto assim. Porque vai chegar uma hora que essa bola vai entrar. Entende? E óbvio, tem que vangloriar o Lucas Perry, mas na minha opinião tem que melhorar um pouquinho essa questão de chance cedida, né? O Grêmio criou muito nesse jogo, estatisticamente falando. Deixa eu pegar aqui, ó. Foram 22 tentativas de finalização. Foram 3 grandes chances, 10 escanteios. O Grêmio teve muito volume. O Botafogo tem que melhorar um pouquinho nisso, mas em relação ao campeonato vai ser difícil pegar. Porque a sequência de jogos do Botafogo, por mais que ele tenha o playoff também da Sul-Americana, não é assim tão difícil. Dentro de casa o Botafogo é muito forte, cara. Eu acho que o Botafogo vai chegar firme. Pra você ter ideia, pro Botafogo perder a liderança agora, pro Grêmio ou pro Flamengo, ele teria que perder 4 jogos seguidos e os outros ganharem todos. Então, assim, do que eu já vi de Campeonato Brasileiro, o momento faz muita diferença, tá? Não é nem pontuação. O momento do Botafogo é muito bom. O que não pode acontecer com o Botafogo é o novo treinador chegar e querer mudar tudo. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ele vai ser um cara bem inteligente. Assim como foi o Caçapa, que não mudou muita coisa. Mas eu acredito que, defensivamente falando, o Botafogo tem que dar uma ajustada para não ceder tanta oportunidade. Mas segue sendo imbatível o time do Botafogo. Sabe sofrer e soube matar. O Grêmio foi punido por não matar, né? Quem não faz, leva. Para mim, a maior surpresa, deixa eu puxar aqui o nosso PDF de apoio. Tá aqui, ó. Malmo, tá. Teve essa coisa do Malmo também, né? O Malmo, a minha expectativa era trabalhar a favor do Malmo, coloquei ali a cotação pré-live. O Malmo teve um volume absurdo também e tomou do Mjällby 2-1. Foi até engraçado, porque quando eu olhei, a gente estava até gravando o pós-planejamento de ontem, quando o Mjällby marcou o primeiro, aí teve um volume ofensivo gigantesco do Malmo, parecia que ia ser 1-1, pum, provavelmente gol de contra-ataque.
e depois no segundo tempo também muito volume. Eu não vou criticar o Malmo, não vou chamar o Malmo de uma equipe de Islândia da vida, igual a gente está fazendo, porque o Malmo é muito forte, tá? Dentro de casa foi a primeira derrota do Malmo. Enfim, acontece. Só não gostei do prêmio, né? Cotação muito baixa aqui, de 1,30 é aquela coisa. Se pudesse trazer no live, não tinha tomado esse prejuízo, tá? Isso é porque eu tô registrando no pré-live. Aí teve o over 1,5 do Bragantino, que também me decepcionou bastante. Fluminense com o Inter over 1,5 foi legal, mas eu esperava mais do Internacional. Fortaleza menos 0,25, dentro do esperado também. E o Grêmio, o under 3,5, pagando 1,30, poderia estar melhor. E o DNB do Grêmio, que deu prejuízo, tá? Então, seguimos nessa trocação. Quanto é que tá aqui agora? Tá 8,69, já caiu um pouquinho, né? Então eu tô numa trocação bonita aqui em relação ao que eu tenho registrado. Hoje tem a Argentina, tem o Campeonato do Egito e tem a Série B do Brasileiro. Das expectativas que a gente tinha, o Bragantino acho que foi a maior decepção. Eu tinha uma expectativa do Inter conseguir fazer um jogo um pouquinho mais justo, conseguir perder pelo menos por um gol de diferença só. Achei bem mandrake o pênalti no Steven Mendonça, não, que ele bateu, né? Achei bem mandrake contra o Goiás. Não sei se eu concordaria com esse pênalti, mas enfim, foi um jogo bem pirotécnico, diferente. E eu não consegui acompanhar Sport Recife e Mirassol. Não anotei nada nesse jogo aqui, não tinha colocado nada no pré-live, mas foi a primeira vez que o Sport dentro de casa não conseguiu vencer. Primeiro empate. Continua com a melhor campanha. É um time que provavelmente vem para a Série A no ano que vem. Tinha mais alguma coisa extra? Acho que tinha o Bodoglin, venceu o Odd com 2 gols. Do restante, acredito que era isso, meus amigos. Eu quero a opinião de vocês no primeiro tempo do Fluminense, se dava para trabalhar, vocês que são traders, e também do Botafogo. Agora, no Fortaleza, eu não consegui fazer. Beleza? Vamos com calma. Essa próxima semana agora tem Copa do Brasil já. Já gravei o BDM sobre os jogos do Grêmio, do Flamengo. Tem os playoffs da Sul-Americana. Muito cuidado com quem joga fora de casa e vai decidir em casa, como o Botafogo. O Botafogo tem jogo no dia 15 contra o Bragantino. A parte física conta muito agora nessa parte do Brasileirão. Então, cuidado ao criar expectativa. O Botafogo pode deixar para decidir em casa. Beleza? É isso, né? Acho que eu falei sobre tudo. Um abraço. Fica com Deus.